Bom dia, senhor presidente. Olha eu aqui de novo, porque eu gosto muito de hablar, né? E o parlamento é isso, né? Vem de parlar, de hablar. Então vamos hablar. Eu vou trazer mais 2 pontos importantes, né? Que está acontecendo, né? Não só aqui a nível do Estado, mas também a nível federal, porque nós, como legisladores aqui em Sergipe, tudo que acontece no Congresso Nacional reflete na vida, né, do povo sergipano. Ontem, né, e hoje, as chuvas, né, deram uma trégua aqui no estado de Sergipe, aqui, principalmente aqui em Aracaju, mas a previsão continua de muita chuva até domingo. E me preocupa a situação, principalmente, deputada Carminha, dos moradores do Largo da Aparecida, aqui no bairro Jabotiana, né? É uma situação triste, né? Que várias pessoas precisaram deixar suas casas, muitas delas perderam tudo, né, com essas chuvas. E as ruas continuam alagadas, casas ilhadas e com risco de transbordamento do rio Poxi. E ontem, cerca de 53 pessoas de 16 famílias foram retiradas da área e levadas a pousadas ou casa, né, de familiares e parentes por causa de alagamento nas residências, sem previsão de quando voltam para casa. Já em Laranjeiras e também, deputada Carminha, lá em Socorro, as crianças estão sem ir, né, às escolas, porque as aulas foram suspensas, porque também estão alagadas, o que revela as péssimas condições das infraestruturas, né, dessas escolas. E as imagens que a gente viu, né, na TV, nos noticiários, né, são estarrecedoras. Enquanto isso, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, a SEMAC, segue sem apresentar nenhuma ação concreta de prevenção, nem de socorro a essas vítimas e aos municípios do estado de Sergipe. Lembrando que a culpa de tudo nunca é a chuva, porque, deputada Áurea, a chuva é uma bênção, é um fenômeno, né, da natureza, e a culpa é da gestão e do modelo da cidade antinatureza e antipobre que está sendo construída ano após ano em todo o nosso estado. Porque, sim, as maiores vítimas, né, são sempre as pessoas mais pobres da periferia e as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Porque, como eu sempre digo, né, dinheiro, fazer empréstimo, para fazer pontes, né, para que, de uma certa forma, contemple mais a elite sergipana, tem, né, iniciativa, é prioridade. Mas para fazer um projeto de infraestrutura, não só aqui em Aracaju, né, questão de saneamento básico, de drenagem, não há preocupação. Coisa que afeta a vida de todas as pessoas, né? A gente vê que quando chove aqui em Aracaju, o trânsito é um caos total. E precisa, sim, um projeto, um plano mesmo de drenagem, né, das águas aqui da nossa cidade e várias cidades, né, como já aconteceram enchentes que destruíram casas, né? Eu vi uma mulher chorando que tudo que ela tinha construído foi destruído. Isso é muito triste. A gente não pode botar a culpa, a culpa é da natureza. Não, porque existem secretarias, principalmente essa secretaria que é justamente para ver políticas públicas de prevenção, né, das ações climáticas, e nada acontece. Então, eu quero deixar aqui
né, a minha solidariedade a todos os familiares, todas as pessoas que são vítimas desse desastre que poderia ser evitado. Eu lembro que no início da minha mandata aqui, eu trouxe algumas questões, né, o caso que aconteceu em São Paulo, que várias pessoas foram mortas, que destruíram suas casas, já comentando, falando da importância de que o governo se preocupasse, tivesse uma ação para que se chegasse, né, chuvas, né, como está acontecendo, e que ainda não são chuvas como acontece lá em São Paulo. Imagine se fossem chuvas realmente torrenciais, como estaria, né, a nossa cidade. Você vê que chove um pouco mais forte, mas a gente vê que em outros estados, muitas das vezes, são chuvas que destroem tudo. Já pulando pela questão lá do Congresso Nacional, que infelizmente até mesmo a bancada, né, do atual presidente está, de uma certa forma, e a própria política, né, do próprio governo está contra, né, principalmente com as pessoas mais pobres, com a questão também da educação, porque pelo que foi aprovado, o texto que foi aprovado do arcabouço fiscal, né, vai ter um teto de gasto também dos recursos da Fundeb, que é um recurso tão importante para a nossa educação. E a Câmara dos Deputados ontem aprovou o arcabouço fiscal, que vai agora ao Senado. Foram 372 votos favoráveis e 108 contrários ao texto base apresentado por Cláudio Cajado, do PP. E o partido, né, o PL, deu 30 votos a favor da nova regra. Os deputados do PSOL votaram contra, porque o nosso partido considera que a limitação dos investimentos públicos imposta pelo novo teto de gastos, né, que só mudou de nome, né, vai dificultar o cumprimento das promessas de campanha de Lula. Esse novo ajuste fiscal vai restringir recursos às áreas sociais e ao desenvolvimento econômico do nosso país. O projeto original de Fernando Haddad, que já preservava a austeridade neoliberal, ficou ainda pior com as emendas do Centrão de Arthur Lira. O Fundeb, por exemplo, que financia a educação básica, entrou no novo texto, assim como o piso da enfermagem, que pode prejudicar até o pagamento dessa conquista tão importante, né, da categoria da saúde, né, da categoria de enfermagem, técnicos, auxiliares, né, enfermeiros e enfermeiros, que é a garantia, né, do recebimento do piso salarial, que com esse novo arcabouço fiscal está comprometido. Além disso, foram colocados gatilhos de punição. Caso o governo não consiga cumprir as metas de superávit primário, haverá contingenciamento automático de verbas, atingindo inclusive saúde e educação. Também estamos previsto nesse cenário o congelamento do salário dos servidores e da proibição de novos concursos públicos. Isso é muito grave. É preciso lembrar que Lula foi eleito para acabar com o teto de gastos do governo Temer e ampliar investimentos, especialmente nas áreas sociais. Esse arcabouço fiscal impede que Lula honre o compromisso na geração de empregos e renda, retomada de direitos, elevação de qualidade e do acesso à saúde, educação, moradia e preservação do meio ambiente. E é preciso esse arcabouço fiscal, né, porque revogar, né, esse arcabouço, que não seja votado da forma que está, porque com certeza vai prejudicar a toda a população. E nós como legisladores aqui do Estado de Sergipe,
a gente não pode ficar imune a essa discussão, porque tudo que é votado lá no Congresso Nacional também afeta as vidas, nos direitos, né, da população sergipana. Então, estou aqui também triste que hoje eu vi no noticiário, né, que está aprovado em caráter de urgência. E lá, presidente, caráter de urgência, o Congresso Nacional dá uma semana, pelo menos, né, para até eles avaliar que o caráter de urgência, na mesma hora, a gente precisa avaliar. Então, seria, já que algumas normas daqui da casa seguem as normas do Congresso Nacional, que pelo menos esse caráter de urgência, o requerimento seja votado numa semana e pelo menos, como acontece no Congresso Nacional, né, os projetos, né, do governo sejam votados na outra semana. Né, necessariamente não precisa ser votado no mesmo dia, sem dar tempo a gente fazer, né, a apreciação de forma correta. E ontem foi votado, né, o requerimento de urgência para um marco temporal das terras indígenas, que é um retrocesso a toda a luta, né, dos povos originários aqui no país. Também foi aprovada uma medida provisória que vai prejudicar também e vai abrir brechas para a devastação da nossa Mata Atlântica, que é um dos biomas que mais sofre, né, por causa, né, do grande negócio, né, da especulação imobiliária. E outra também votação em caráter de emergência ontem foi a retirada de direitos, né, do Ministério, né, do Meio Ambiente e também do novo Ministério dos Povos Indígenas, alguns direitos que esses ministérios tinham e que eles querem, de alguma certa forma, impedir o trabalho, principalmente sobre a questão, né, das terras, né, do controle das terras, principalmente das comunidades tradicionais, né, dos povos indígenas. Então é um retrocesso muito grande. Espero que o governo Lula não vote a favor dessas matérias que estão sendo votadas. Infelizmente, a negociata, como foi feita até para votar o arcabouço fiscal, é muito grande. Eu vi uma matéria ontem que foi mais de 1,2 bilhões de dinheiro envolvido para conseguir aprovar projetos que, infelizmente, podem prejudicar não o povo brasileiro e o povo sergipano. Então é isso, senhor presidente, muito obrigada, que a gente tenha uma sessão, vai ter uma sessão solene daqui a pouco e um bom final de semana. Espero que São Pedro dê uma trégua, né, e que não chova muito e que a nossa população sergipana aqui de Aracaju possa, né, estar protegida, que algo de ruim não aconteça e que a gente possa ter um final de semana, né, com muita saúde, com muito amor, né, e com muita proteção aí para todos e todas. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra a deputada Lidiane